Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gotas do Evangelho no Lar. Seja muito bem-vindo para fazer o Evangelho conosco, a visita de Jesus à nossa casa. Seja absolutamente bem-vindo. Vamos fazer todo o circuito completinho, oração inicial, leitura edificante. Nós escolhemos o livro Escrínio de Luz, de Chico Xavier. Hoje o tema que caiu foi Ontem no Hoje. Depois a gente vai ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. O item que caiu foi o maior mandamento, ou o mandamento maior. E depois nós vamos fazer a fluidificação da água com a oração final, já na fluidificação da água, onde você vai pedir para quem você quer que os fluidos necessários, os eflúvios necessários cheguem até a água e modifiquem a estrutura da água para que haja o refazimento do corpo perispiritual e também do corpo físico. Tá bom? Então é isso. Vamos fazer o circuito completo. Se você puder compartilhar, se você puder curtir, se você puder comentar, o que isso ajuda? Ajuda muito porque quanto mais curtidas, mais comentários, mais joinhas, né? Mais compartilhamentos tiver, mais o YouTube, mais o Facebook entendem que é um vídeo importante, que tem interação, e com isso que tem engajamento, e com isso eles recomendam para outras pessoas. Aparecem na lista, quando a pessoa está subindo lá no celular, aparece esse vídeo, quer seja no YouTube, quer seja no Facebook, aparece para a pessoa e de repente alguém que está com tanta dificuldade para fazer o Evangelho no lar e gostaria de fazer, tem o vídeo, que é esse o nosso objetivo, né? Você poder fazer o Evangelho. Às vezes a pessoa tem dificuldade para ler e fazer uma interpretação com a família, às vezes é a única pessoa que professa a fé espírita na casa, então os outros não fazem o Evangelho, fazer sozinho é complicado, você lê em voz alta, explicar, embora a gente esteja rodeado de espíritos e Jesus está conosco, mas ainda é um pouco difícil para muitos de nós. Então a gente faz esse vídeo para que a gente faça junto o Evangelho. E é importante que mais pessoas tenham essa oportunidade, não é? Então, se você puder, não custa nada para você bater lá em compartilhar, não custa nada para você bater lá em comentário, escrever um bom dia, oi, como vai, alguma coisa assim, e curtir, né? Clicar no curtir, que isso ajuda bastante na divulgação da doutrina espírita, tá bom? Então vamos lá, vamos elevar o pensamento até Jesus. O que é elevar o pensamento até Jesus? É pensar no rosto dele como nós o conhecemos, tá? Da maneira que você conhece Jesus, da maneira que você acha que Jesus tem o rosto, mentaliza ele para a gente poder fazer oração. Vamos lá? Então, elevemos o nosso pensamento até Jesus nesse momento. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos, mentores, benfeitores espirituais, nosso guia espiritual, o anjo da guarda, desde já muito obrigado pela presença. Gostaríamos de começar, Senhor Jesus, agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecendo por tudo de ruim que não aconteceu na última semana, e agradecendo também por tudo de ruim que aconteceu na última semana e que esse último cada vez mais seja de coração e menos de boca, menos de lábio, para que seja algo que realmente a gente entenda que é importante para a nossa evolução. No quesito agradecimento, Senhor Jesus, gostaríamos de agradecer já a sua presença, agradecer a presença dos benfeitores espirituais e agradecer o acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco, porque merecimento, como o Senhor bem sabe, está difícil de obtermos, né? Então a gente sempre aposta no acréscimozinho de misericórdia do Senhor. Falando nisso, gostaríamos de pedir esse acréscimo de misericórdia nesse momento para que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que cada um de nós traz no coração, a vontade de servir, a vontade de ser útil, a vontade de se melhorar, fazendo com que nesse dia, nesse horário, sempre a gente possa ser, a nossa casa possa ser embaixada da colônia espiritual que fazemos parte e possa ser um ponto de visita do Senhor em estar conosco, em que os mentores trazem espíritos para serem auxiliados, ajudados a fazerem o Evangelho conosco e, claro, higienizando mentalmente e espiritualmente toda a nossa casa com a sua presença de luz, com a sua luz sendo espargida para todos e fazendo, claro, com que a nossa vibração se eleve ainda mais. E é isso, nesse acréscimo de misericórdia, que nos fiamos e já agradecemos do fundo do coração a sua presença em meio a nós. E assim, sabedores que o Senhor está aqui conosco, com sua autorização e permissão, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar. E que assim seja.
Então é isso. Vamos lá? A água pode deixar tampadinha aqui, sem problema. No final a gente faz a oração, que já vai ser a fluidificação, tá bom? Ontem no Hoje, livro Escrínio de Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. Não rogues, não peças, não implores prodígios à memória cerebral, a fim de que penetres o domínio do passado, de modo a conhecer a bagagem das próprias dívidas. Muita gente fala, né? Eu queria tanto saber o que eu fui na outra vida. Olha, não queria, viu? Não queria, você vai ver. Recordar pormenores das defecções e deserções a que empenhávamos ontem os melhores recursos da vida seria encarcerar-nos, prender-nos hoje em feridas e sombras sem capacidade de esperança e de movimento. Ainda assim, nas linhas do esquecimento temporário em que a misericórdia do Senhor te situa, valorizando-te a oportunidade de recapitular e redimir, pagar e reaprender, podes refletir no pretérito, no passado, baseando ilações e raciocínios nas circunstâncias que te rodeiam. O berço é marco de reinício. Por mais que a gente não se lembre necessariamente como que foram as nossas outras vidas, e principalmente, e graças a Deus, não nos lembramos do tanto de bobagem e de equívocos gravíssimos ou não que nós cometemos em outras vidas, dá para ter uma ideia do pretérito, do passado, com aquilo que nos acontece hoje. Então vamos lá. O berço é marco de reinício. O templo doméstico é oficina salvadora em que retomamos o trabalho interrompido e as lutas que nos cercam falam sem palavras da natureza de nossos erros e compromissos. Vamos lá. O templo doméstico é oficina salvadora em que retomamos o trabalho interrompido e as lutas que nos cercam falam sem palavras da natureza de nossos erros e compromissos. Eu posso não saber necessariamente, graças a Deus, o que eu fiz em vidas passadas e o que eu causei em vidas passadas, mas o meu templo doméstico, ou seja, o lar em que eu nasci, dá para ter uma boa ideia das lutas que eu tenho que travar e do trabalho interrompido de amor, que eu tenho que amar todo mundo, né? O nosso destino é amar todo mundo. Por que está difícil ali? Se está difícil no templo doméstico, quer seja com filhos, quer seja com pais, quer seja com irmãos, quer seja com o cônjuge, presta atenção que tem coisa para ser consertada ali. No caso dos filhos e dos pais e dos irmãos, essa ligação não se encerra. E a gente, se for muito tóxico e der muito trabalho, e as pessoas não quiserem essa reharmonização, essa reconciliação, então eu dou um passo para trás e mantenho a oração por eles, faço bem por eles, mas não fico no relacionamento tóxico que só vai piorar, só vai agravar as situações ao invés de melhorar. No caso do cônjuge, seja marido ou seja esposa, aí o amor tem que ser pelo menos retribuído com respeito. Se o amor que eu devoto ao outro ou à outra não for retribuído nem com respeito, pelo menos com respeito, então é preferível que esse relacionamento adulterado, porque não tem o amor de ambas as partes, esse relacionamento adulterado se encerre. Tá? Então é bom a gente sempre saber que nós não estamos fadados a sermos vilipendiados, sermos humilhados, vivermos numa toxicidade grave de relacionamento, porque é meu karma, eu tenho que passar por isso. Não é assim que a banda toca, né? Quando tem um ditado muito antigo que diz: quando um não quer, dois não brigam. Mas dá para usar também: quando um não quer, dois não se reconciliam. Então mantenha a sua evolução com um passinho atrás, para que a toxicidade desse relacionamento não complique ainda mais, não crie débitos a mais àqueles que já existem, né? A enfermidade do corpo físico se referirá ou referir-se-á a ruinosos excessos que precisamos retificar, consertar, e a inibição da inteligência na dificuldade e no pauperismo, na pobreza, é lembrança do abuso intelectual que nos reclama o serviço da corrigenda. Então, se eu estou doente do corpo físico, a isso se refere o quê? Por mais que eu não saiba o que eu fiz na outra vida,
Se eu tenho enfermidade do corpo físico, é porque eu tenho excessos que eu preciso retificar, que foram cometidos no passado, quer seja esse passado nessa mesma encarnação, quer seja no passado de outras encarnações. A inibição da inteligência, na dificuldade e no pauperismo, as dificuldades que eu estou passando na pobreza e na inibição da inteligência, por qualquer motivo que seja, inclusive das deficiências mentais, vamos usar esse termo, é lembrança de abuso intelectual que nos reclama o serviço da corrigenda. Foi abuso intelectual que faz com que nós saibamos que eu preciso corrigir essa situação hoje com resignação, não me revoltar contra Deus, porque a culpa é minha, mas lutar com todas as forças para sair daquela situação a qual me encontro. Certo? Então, aí dá para... A pobreza, por exemplo, o pauperismo, né, a miséria, ela é um abuso intelectual do passado e do mau uso do dinheiro que fizemos, quer seja ele em grandes quantidades ou em médias quantidades, ou até em pequenas quantidades, né? A aflição na equipe familiar reporta-se aos sacrifícios edificantes que devemos aos desafetos antigos. A aflição na equipe familiar reporta-se aos sacrifícios edificantes que devemos aos desafetos antigos. Os desafetos antigos estão na mesma família hoje, e essa aflição, essa dificuldade, reflete um sacrifício que devemos fazer para reharmonizarmos. E os impedimentos no trabalho profissional, recordam nossa desídia e relaxamento de outrora, solicitando-nos tolerância e fidelidade na obrigação a cumprir. Os impedimentos no trabalho profissional, quer seja de não poder trabalhar ou de subemprego, com humilhações terríveis. Antigamente, no passado, teve o relaxamento, teve a vagabundice, teve a situação de desprezo do trabalho, querendo só levar vantagem em cima dos outros, solicitando-nos tolerância e fidelidade na obrigação a cumprir. Faça o teu melhor nas condições que você tem hoje, até ter condições de fazer melhor ainda. Até ter condições melhores para fazer melhor ainda. A dor prolongada é a advertência contra nossas distrações sistemáticas, e a incompreensão social quase sempre é o caminho em que se nos regenerará, por intermédio de lágrimas sucessivas, a consciência culpada. A dor prolongada é a advertência contra nossas distrações sistemáticas. Não demos muita atenção para o que é certo na vida. Buscamos os tais viver a vida, os prazeres da vida, esquecendo das obrigações no passado. Hoje, evidentemente, temos dores prolongadas. Então, o uso constante de drogas no passado gera corpos doentes nessa encarnação. Suicídios nas encarnações anteriores geram dores prolongadas nessa encarnação por deficiências graves, como, por exemplo, a pessoa que se matou o próprio corpo, o suicídio, através do enforcamento. Via de regra, na encarnação seguinte, ou quando for resgatar aquela vida, vai vir muda. O Fábio falou que todo muda porque se matou de suicídio. Foi o que eu disse? Não. Eu disse que, nesses casos, realmente acontece isso, tá? Mas há os enforcamentos, por exemplo, que quebra a coluna antes do sufocamento. Então, gera lesão na coluna, a pessoa vem paraplégica. Tá? Todo paraplégico se enforcou? Não. Estamos falando de casos, tá bom? Então, a dor prolongada é a advertência contra nossas distrações sistemáticas. Demos atenção para as coisas do mundo, nos desesperamos e cometemos grandes abusos ou grandes bobagens. A incompreensão social quase sempre é o caminho em que se nos regenerará, por intermédio de lágrimas sucessivas, a consciência culpada. O que é uma incompreensão social? Eu não me adapto de jeito nenhum à sociedade que eu vivo. Eu sou rejeitado o tempo todo, sou rechaçado o tempo todo, não me encaixo de jeito nenhum e sofro uma barbaridade por isso.
todas as situações físicas, todas as situações monetárias, todas as situações materiais. E isso agrava o meu sofrimento. Por quê? Porque está na hora de a minha consciência culpada se regenerar, né? Reparar o mal que cometeu, com a tolerância, com o perdão, etc, etc. O quanto é duro você ter que pedir o perdão é porque você foi muito duro em dar perdão. Vai ter que pedir até aprender. Na tela das circunstâncias de agora é possível auscultar as causas de nossas amarguras e expiações no presente, bastando que o nosso espírito se incline com humildade ao entendimento da lei. Quanto mais eu entendo a lei de causa e efeito, a lei divina e natural, que me coloca em débito quando eu infrinjo essa lei, me coloca em débito com a lei, não com a outra pessoa. Então eu faço um mal para você, seja ele qual for, eu estou infringindo a lei divina e natural. Faço um mal para você. Você, por ser mais evoluído do que eu, me perdoa. Você segue seu caminho e eu nem me encontrar com você, eu vou. Então, como você já é mais nobre do que eu e já me perdoou, você não vai retribuir o mal que eu te fiz com mal. Então, eu não vou sentir na pele algo que você vai fazer. Então, quando eu infrinjo a lei divina e natural, é a lei divina e natural que está na minha consciência que faz com que eu expie aquilo que eu causei depois do arrependimento, para criar aversão aqui dentro para não cometer mais. Então o ponto é, eu infrinjo a lei divina ou natural e não a lei com o outro, porque independentemente do outro me perdoar ou não, eu estou em débito. E aí é o ponto que eu tenho que analisar, porque eu vou ter que reparar isso. Depois do erro vem o arrependimento, vem a expiação, vem a prova e vem a reparação, vem o conserto. E eu posso nem me encontrar mais com você porque você está evoluído, não é? Você continuou seu caminho. Então, quando alguém faz um mal para a gente, não quer dizer necessariamente que eu fiz mal para aquela pessoa. Isso seria a lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, de Isaac Newton. Toda ação tem uma reação contrária de mesma intensidade, que remete à lei de Talião, olho por olho, dente por dente, apregoada por Moisés. Não é assim que funciona. Por mais que muitas vezes possa até acontecer essa vingança, mas o fato é que quando eu infrinjo a lei divina natural, a lei divina natural vai me procurar para que eu sinta na pele ou expie pelo amor, seja colocado à prova e repare o mal que eu cometi. Mas isso independe da outra pessoa. Então é a lei correta de se entender, por mais que pareça ser só semântica, não é. É a lei de causa e efeito. Para todo o efeito que eu estou sentindo hoje tem uma causa anterior, que pode ser dessa vida ou de vidas anteriores. Então na tela das circunstâncias de agora, nos efeitos que eu estou sentindo agora, é possível dar uma analisada nas amarguras e nas expiações que eu estou passando, e aí é só eu ter um espírito de humildade. O que é o espírito de humildade? Eu entender que eu fatalmente cometi muitos equívocos nas vidas passadas, a julgar pelo tanto de equívocos que eu cometo nessa vida, imagina nas vidas passadas que eu sabia menos ainda do que sei hoje. Então fatalmente cometi muitos erros na vida passada, entendendo que esses efeitos que eu estou sentindo agora têm causa no passado, eu começo a entender, embora não saiba exatamente quem eu fui e o que eu fiz, mas o tipo de bobagem que eu fiz, que eu estou colhendo agora, dá para eu saber. E nesse sistema, o Espiritismo nos dá técnicas para entender, olha, realmente, né? Então, se eu estou passando por um problema assim agora, tal, é para o meu bem, é para eu evoluir, é para eu crescer, e provavelmente eu fiz isso para alguém. Não quer dizer que aquela pessoa que me fez um mal, eu tenho alguma coisa com ela. Ela fracassou numa prova e eu tenho autorização no meu planejamento encarnatório para passar por aquela expiação. Certo? Recordemos o Evangelho do Cristo quando nos diz que o amor cobre a multidão de nossas faltas e, servindo aos outros, na lavoura do progresso e de aperfeiçoamento incessante, baniremos hoje as trevas de ontem, para que o nosso amanhã fulgure e brilhe sublime em sublime vitória de paz e luz. Essa frase está na carta de Pedro aos Romanos, que é o amor ou a caridade cobre uma multidão de pecados, tá?
essa citação é incrível, porque quando eu faço a caridade, quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu tenho empatia pelo sofrimento do outro, eu estou expiando pelo amor. Certo? E toda vez que eu expio pelo amor, eu já estou reparando, consertando o mal que eu fiz. Então é muito mais vantagem expiar pelo amor. É que a gente perde tempo achando que está certo, achando que qualquer um no nosso lugar faria do mesmo jeito, entendendo que nós somos extremamente importantes, então Deus tem que vir falar comigo para ver que hora que eu vou querer dar atenção para Ele, que essa soberba, essa vaidade tola que nós temos, principalmente nessa época que nós vivemos agora do século XXI, estamos gravando esse vídeo em 2023, é a vaidade o grande problema. Nós nos achamos muito mais do que nós somos. Nós temos uma irritabilidade muito grande quando a nossa vaidade não é satisfeita. E isso a gente também joga na divindade, a gente também joga no relacionamento com os outros. Todo mundo tem que me agradar. Onde já se viu a pessoa me furar a fila, onde já se viu a pessoa me fechar no trânsito, como ele ousa falar assim comigo. É sempre a vaidade exacerbada, né? E é uma coisa que nós precisamos trabalhar em nós. E tudo isso gira em torno do orgulho e do egoísmo. Tudo na nossa vida gira em torno do orgulho e do egoísmo. E das principais vertentes do orgulho, a de maior dificuldade desse século é a vaidade, que é filha dileta do orgulho. Então, são essas situações que nós temos que combater com o conhecimento que o Espiritismo nos dá, são essas situações que nós devemos modificar em nós para que, sendo exemplos, pelo menos, né, sejamos o Evangelho que as pessoas vão ler. Tem uma frase atribuída a São Francisco de Assis, que é: cuidado com a sua vida. Ela pode ser o único Evangelho que as pessoas vão ler. Então é muito importante dar exemplo. Muito importante dar exemplo. E aí cabe a pessoa seguir ou não o exemplo que você está dando, que eu estou dando, que nós estamos dando. Não temos que forçar a pessoa, porque não é dar exemplo, é obrigar a pessoa, né? Nós temos que fazer a nossa parte e que seja bem visível. Tome cuidado com a sua vida, dizia Francisco de Assis, porque ela pode ser o único evangelho que as pessoas leem, ou que as pessoas vão ler. Falando do evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o item que caiu para nós hoje foi o maior mandamento, ou o mandamento maior, que está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E diz o seguinte: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, lhe reuniram. Vou ler de novo. Mas os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor a Jesus essa questão para o tentar, para ver o que ele falava. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. De todo o teu coração, corpo, de toda a tua alma, pelo espírito, e de todo o teu espírito, você, eu, enfim. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Aí ele acrescenta: e aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Tem uma explicação de Kardec aqui fabulosa que eu vou ler. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívocos sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isso é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus.
não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Até porque caridade é o amor em ação, né? Você pode usar o termo fora do amor não há salvação? Pode. A caridade é o amor em ação. Tem alguns princípios que a gente pode usar. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o primeiro passo do amor. Dá para usar. Então dá para amar indistintamente. Como que eu vou amar indistintamente? Sendo gentil. Com todos. Com aquela pessoa emburrada que não te responde, com aquela pessoa com cara de poucos amigos ou de raiva suprema, aquela pessoa mal criada, mal educada, que responde você com grosseria, aquela pessoa que mal te olha na cara. Seja gentil. Com aquela pessoa que é gentil com você, seja gentil. Com aquela pessoa que te ama, seja gentil. Há muita bobagem em podcasts que dá desespero. Mas há muita coisa legal também que edifica. E eu vi uma frase, um trecho, um corte de um podcast recentemente que dizia o seguinte: se você convida alguém de sua estima para sua casa, para jantar na sua casa, então muito provavelmente você vai colocar a melhor toalha que você tem na mesa, vai colocar o melhor jogo de jantar que você tiver, não é? Vai preparar direitinho uma comida legal que o convidado goste. Via de regra você faz isso. E aí esse convidado chega na sua casa e você serve um refrigerante, você serve um suco, que seja. E no momento que o convidado vai pegar o copo, ele derruba aquele líquido de um refrigerante, por exemplo, naquela toalha, que vai manchar a toalha. E naquele momento que isso acontece, a pessoa que derrubou vai ficar embaraçada, não é? Vai ficar chateada. Via de regra, mesmo que não seja de coração, mas via de regra, normalmente os anfitriões, os donos da casa vão falar assim: não, isso acontece. Se for eu convidado, isso acontece, Fábio. Não se preocupa, tudo dá-se um jeito, vai lá, pega outro copo, se quebrou, se não quebrou, limpa o copo, tal, coloca o refrigerante e continua como se nada tivesse acontecido. Tá. Vamos imaginar que por um motivo qualquer, você está fazendo, as pessoas da sua família vão jantar juntas, e aí por um motivo qualquer você coloca também o que deveria ser regra, né? Colocar uma toalha especial, porque a sua família é especial, não só o convidado. A louça, tal, tudo direitinho, jogo de jantar, etc, etc. E um filho seu, ou marido, ou esposa, derrubam o copo, sujando a toalha. Qual deveria ser a nossa atitude? Isso acontece, não se preocupe. Na regra geral, é isso que acontece? Ou já acontece um monte de impropérios, já começa xingamento, presta atenção, e não sei o quê, e briga, e discussão, e etc, etc. É para a gente analisar que, embora o comportamento com os visitantes esteja correto, o mesmo tipo de comportamento deve ser, ou até melhor, com aqueles que estão em casa, para que vivamos em paz. Porque o mais próximo que nós temos de nós são os nossos cônjuges, esposo ou esposa, nossos filhos, irmãos, pais, mães, família. Esses são os próximos mais próximos. Se o relacionamento é conturbado, é difícil, eu não tenho condições, há uma toxicidade, é um relacionamento tóxico, faz mal o relacionamento estar próximo dos familiares, tendo a idade civil que lhe permita, afaste-se. E vendo-se esporadicamente, vai ser os nossos espinhos das nossas imperfeições e os espinhos das imperfeições das pessoas
vão encontrar um couro mais duro para machucar, e não um couro já ferido de toda hora, toda hora. Imaginemos que somos porcos espinhos, você, eu, cada um de nós. Como que nós nos relacionamos? Porcos espinhos se relacionam uns com os outros com cuidado. Então nós temos que ter muita cautela para que o nosso espinho não fira a outra pessoa. E a outra pessoa vai ter ou não, aí depende dela, não posso obrigá-la a ter cuidado para que o espinho dela não me fira. Se o espinho dela me fere com constância, embora eu trabalhe nos meus espinhos para não feri-la, é preferível que eu me afaste para que cicatrize aquelas feridas que o espinho da outra pessoa causa em mim, para que esporadicamente eu possa amar aquela outra pessoa e esporadicamente me encontrando com ela, o espinho encontre uma pele já cicatrizada e não machucada que vai doer mais. Não sei se vocês estão entendendo um pouco a metáfora que eu estou dizendo, mas o fato é que se você está com o braço todo machucado e você faz isso aqui, você vai sentir muita dor e vai ficar extremamente irritado. Se o braço está normal, sem nenhuma ferida, e você faz assim uma vez, por mais incômodo que possa te causar, não te causou dor. Beleza, você já percebeu que vem vindo outra dessas, você já se afasta. Não com o intuito de se proteger da pessoa, porque ela é ruim, eu sou boa, nossa, como eu sou extraordinário. Mas no objetivo de não permitir que inflame aqui o meu machucado e que eu então crie maiores problemas para a reharmonização. Até que eu tenha condições suficientes para ter um couro suficientemente duro para que isso não faça a mínima diferença, independentemente da quantidade e da força que virá. E esse couro duro a gente só consegue com a vivência, com a maturidade, com a transformação íntima, a minha modificação em um ser melhor. É isso, né? Parece fácil, mas não é. Parece impossível, mas também não é. Parece difícil? É, mas não impossível. O Espiritismo nos dá técnicas para isso. E a principal técnica para que eu ame as pessoas, para amar o próximo como a mim mesmo, primeiro é me autoconhecendo. Me autoconhecendo com uma dose muito importante de realismo e principalmente de coragem, porque eu posso não prestar. E aí quando eu faço o autoconhecimento eu vejo que eu não presto. Aí eu tenho que me transformar, aí eu tenho que descobrir o que eu faço de errado e parar de fazer. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações, os esforços que faz para a luta diária contra a vontade de fazer de novo aquilo que a gente já faz há tantos séculos. Porque sempre vai vir o pensamento, sempre vai vir o desejo, sempre vai vir a vontade de fazer. Luta contra isso. Ganha hoje, perde amanhã, perde depois da manhã, ganha do outro, e perde. Mas a luta constante até que chega uma hora que eu não preciso lutar mais. Então são técnicas que nós vamos tendo. E como que eu amo o próximo? O primeiro passo do amor é a gentileza. A gentileza é o primeiro passo do amor. Desse primeiro passo sendo gentil. É difícil. É difícil, a gente quer responder mal. Quando as pessoas respondem mal pra gente, a gente quer responder mal. Quando a gente está com alguma dor, a gente quer que todos saibam que nós estamos sentindo essa dor. E aí a gente responde mal, a gente é mal educado, a gente é grosseiro, a gente é duro com a outra pessoa. Perceba que ser gentil não é ser hipócrita. Ser gentil é amar a outra pessoa. Há um ditado árabe extremamente importante que é assim: a verdade é como uma pedra preciosa, se atirada no rosto, machuca, numa linda embalagem, encanta. Essa frase que eu uso bastante, inclusive, é a frase final de uma fábula, de um conto árabe, que diz que um rei muito poderoso da região, teve um sonho e o sonho lhe perturbou muito. Ele então chamou um dos seus conselheiros e contou o sonho para ele. Esse conselheiro então disse: olha, majestade, interpretando o seu sonho, isso quer dizer que
todos os que o senhor conhece vão morrer. O senhor vai no velório de todos eles. E o rei ficou enraivecido com isso. Como assim? Você está desejando mal para as pessoas que eu amo e tal? Dele 10 bastonadas e 10 chibatadas. E nisso já chamou um outro conselheiro. O outro conselheiro veio, ele contou, o rei contou o sonho. Ele olhou e falou assim: olha, majestade, analisando o seu sonho, o senhor vai ser agraciado com muitos anos de vida e vai viver muito mais do que qualquer um dos seus parentes. E o rei ficou todo contente e mandou dar 10 moedas de ouro para esse conselheiro. Lá fora, o conselheiro que tinha tomado 10 chibatadas e 10 bastonadas falou: mas você falou exatamente a mesma coisa que eu, por que você ganhou ouro e eu ganhei castigo? Aí vem a frase: a verdade é como uma pedra preciosa, se atirada no rosto machuca, numa linda embalagem encanta. Você disse para ele que os parentes dele iam morrer. Eu disse para ele que ele ia ter muitos anos de vida, muito mais do que todas as pessoas que ele conhece. São exatamente a mesma coisa, mas eu disse para ele de uma forma que lhe apraz, uma coisa que afagou-lhe o orgulho. Embora seja a mesma coisa, que os parentes dele vão morrer antes dele. Ah, mas isso não é hipocrisia? Não, isso não é hipocrisia. Isso é respeito com a outra pessoa. Se eu posso ser gentil, por que não ser? Se a gentileza é o primeiro passo do amor. Por que não amar? Eu preciso amar, o mandamento é esse. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que fazer isso aí. Tem que ser gentil. Comece sendo gentil. Anda logo, vai, anda. Por que você está demorando? Para quê? Vamos, nós estamos com pressa, já está pronto, precisamos... Dá para ser gentil, percebe? Dá para ser gentil. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa e a pessoa disse assim: mas eu sou muito gentil. Ninguém que eu conheço é mais gentil do que eu. Eu fiquei pensando assim, que gentileza dela, né? De imaginar-se mais gentil que todos, né? Mas enfim, não falei nada. Eu sou muito gentil. Sou mais gentil do que todo mundo. E isso faz muito bem para mim. Eu percebo que faz muito bem para mim. Eu falei: olha, realmente a gentileza é o primeiro passo do amor, né? A gentileza é o primeiro passo do amor, e quem ama é mais feliz, porque a gente só consegue ser feliz fazendo o outro feliz, né? Ela falou: pois é isso mesmo, eu concordo plenamente com você. Ah, tá bom, então foi um prazer, tá? Foi um prazer. Estavam a filha e o genro sentados no sofá. Essa pessoa que é extremamente gentil, que acha que é extremamente gentil, virou para a filha e para o genro e falou assim: mas estão aí parados ainda? Levantem, vamos, não tem o dia todo. Já acabei de conversar, não viram? Eu falei: olha, pensei comigo. Se isso é gentileza, ela brava então tinha saído com um açoite nas costas das pessoas, empurrando: sai daqui e tal. Isso porque era filha, hein? Que é a dificuldade do autoconhecimento. Não se conhece. Evidentemente não se conhece. Não presta atenção, não faz análise de si própria, não medita acerca das suas atitudes, não fica analisando como que tratou as pessoas, independentemente de como somos tratados. Esse é o ponto. E ela se acha extremamente gentil. Eu fico imaginando, então, se ela não fosse. Ah, Fábio, você está falando mal de uma pessoa no Evangelho. Como que eu estou falando mal de uma pessoa no Evangelho? Eu não disse quem é, eu não disse em quais circunstâncias e nem uma situação para que você saiba quem é a pessoa. Estou falando do ato de não nos conhecermos, usando como exemplo um fato que aconteceu comigo ontem. Certo? Então, nem com a gentileza eu faltei, porque não identifiquei a pessoa. Não estamos falando mal da pessoa. Tá? Só para ficar claro que hoje em dia, né, é difícil, um pouco difícil na internet. Mas o fato é que
felizmente ou infelizmente, o autoconhecimento tem que acontecer. Eu preciso saber como eu sou. Eu preciso me entender, porque só assim eu vou poder parar de fazer o que é errado, porque aí eu vou descobrir o que eu faço. E só aí eu vou conseguir lutar contra as más inclinações, porque eu vou perceber, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, a pessoa não sabe que ela é grossa, a pessoa não sabe que ela é descortês, que ela não é gentil de jeito nenhum, que ela é grossa, ela é rude. Com o autoconhecimento, percebendo que isso é uma rudeza, que não se trata as pessoas assim, ela, opa, descobri que eu sou assim, então não vou fazer mais. Opa. E toda vez que vier um impulso de fazer, porque faz muitos séculos que é assim, luta contra as más inclinações. Entendeu? É isso. Bom, vamos lá, vamos pedir a Jesus que fluidifique a água, a Jesus e os benfeitores espirituais, utilizando-nos como instrumentos. Certo? Precisa esticar a mão? Não. Precisa destampar? Não. Por que a mão a gente estica ainda? Porque muitos de nós têm um pouco de dificuldade de conseguir fazer mentalmente a energia que estamos recebendo no chakra coronário sair de nós, do nosso perispírito e vir para cá. Então a gente imagina, né, que está entrando aqui, porque é verdade, está entrando aqui, metabolizando em mim e sai pela minha mão aqui nas minhas terminações nervosas. Então, se eu preciso dessa muleta, use a muleta. Ué, muleta está aí para ajudar, né? Futuramente não precisar mais, não estica mais a mão. Certo? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores amigos, nosso guia espiritual, anjo da guarda, muito obrigado pela presença, muito obrigado por terem estado conosco, muito obrigado pelas inspirações. Senhor Jesus, gratos pela sua visita, de coração, muito obrigado mesmo por mais uma vez ter estado conosco, apesar de sermos quem somos, tão imperfeitos, né? Gostaríamos de pedir mais um pouquinho, né? Pedir mais um acréscimozinho da sua misericórdia, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições nesse momento e nos utilize como instrumentos para a fluidificação da água. Cada um de nós agora vai pensar, mentalizar em quem que gostaríamos de ver beneficiados com os eflúvios colocados na água, diretamente então para o Senhor Mestre. Desde já, muito obrigado, Senhor Jesus, porque sabemos que, na medida do possível, não pelo nosso merecimento, mas por acréscimo de sua misericórdia, seremos atendidos. Muito obrigado ao Senhor, muito obrigado aos benfeitores, mentores espirituais, muito obrigado ao seu Otávio, meu guia espiritual, extensivo a todos os guias espirituais, anjos da guarda, enfim, de cada um de nós. Até a próxima semana, se Deus quiser, um beijo no coração e que assim seja. É isso, meus amores. Ficamos por aqui. Quarta-feira que vem tem mais uma gota de Espiritismo, mais um Evangelho no Lar, visita de Jesus à nossa casa. Durante a semana tem aí o Livro dos Espíritos, domingo às 9 horas da manhã, bate-papo sobre o Espiritismo e assim vai. Beijo pra você que fica.